O termo gatilho se popularizou nos últimos anos como a origem de algum desconforto emocional. Vamos falar sobre esse assunto com a Ana Rebeca Passos, ao vivo? Ana, bom dia para você. O que a gente pode considerar um gatilho? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, eu estava aqui batendo um papo já com a psicóloga, né, para até eu entender o que é gatilho, né, em que situação a gente pode identificar esse tipo de sensação, de sentimento, né? E aí um objeto, uma fala, uma pessoa, enfim, são diversas situações. Por isso que a gente convidou aqui a Cláudia Guzmão, que é psicóloga, para explicar para a gente gatilho. A gente costuma usar essa palavra, gatilho, gatilho, mas de fato o que é um gatilho, não é? E como eu posso identificar essa sensação, esse sentimento. Cláudia, bem-vinda à Rádio Cidade, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, muito agradecida já pelo convite. Então, como a gente estava conversando, gatilho é uma palavra que remete a um objeto. O gatilho é aquela parte da arma que dispara o tiro. Na atualidade, tem sido muito usado esse termo, gatilho, gatilho, fui gatilhada, alguma coisa me gatilhou, né? Então, alguma coisa, circunstância, situação, acontecimento, pessoa, como você falou, disparou uma emoção normalmente desagradável. A gente não se refere a esse termo gatilho para falar de uma emoção agradável, de uma sensação boa, não é? Mas de uma emoção desagradável. Normalmente é atrelada à ansiedade, por exemplo, né? Pode haver um gatilho que dispare o medo, pode haver um gatilho que dispare a ansiedade, pode haver um gatilho que dispare a emoção tristeza, mas vamos nos ater ao gatilho que dispara a ansiedade, por exemplo. Ansiedade por si só, como eu já te falei, é uma emoção. Enquanto a emoção nem é negativa, nem é positiva, tá? É uma emoção. Via de regra, nós vivemos numa realidade, sobretudo nós aqui ocidentais, nós não somos ensinados, treinados a lidar com as nossas emoções. Ansiedade, medo, tristeza são emoções que normalmente nós remetemos a emoções negativas e não necessariamente são negativas. É como eu falei, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, nós precisamos de uma certa dose de ansiedade diariamente. Administrar essas emoções. Isso. Nós não sabemos lidar com essas emoções. Então, via de regra, quando algo nos gatilha, quando uma situação gatilha a ansiedade, por exemplo, a gente se deixa levar por essa emoção e acaba que essa emoção se torna desagradável, né? Precisamos de ansiedade. No tempo das cavernas, nós precisávamos de ansiedade para fugir dos predadores. Na atualidade, nós não temos predadores, como nas cavernas. Então, essa emoção faz parte do nosso DNA, faz parte da vida. Mas, em excesso, ela pode trazer desconforto, ela pode levar até ao adoecimento. Cláudia, você falou em gatilho, né? Me veio agora à mente rapidinho, a gente nem combinou isso. Eu sofri uma tentativa de assalto, não é? Isso em outra cidade. E aí, um momento de tensão, de muito medo, como você colocou. Dias depois, não é, com amigos que são de autoridades policiais que possuem armamento, por exemplo, armas. E aí, quando eu vi aquele equipamento, me lembrava o assalto. Ali já era um gatilho, é um gatilho para mim nesse tipo de situação? Só um exemplo aqui para a gente poder pontuar mais. Isso, Ana, sem dúvida. Aquela situação, né, ver aquele objeto, remetia você a uma vivência que foi traumática para você. Então, claro, aquela arma ou aquele paramento gatilhava em você aquela emoção experimentada por você lá atrás, no passado, né? E é exatamente isso que significa a expressão gatilho como ela está sendo utilizada hoje. É uma situação, um objeto, acontecimento que dispara em você, que remete você a uma emoção com a qual você não está sabendo lidar. Você não está conseguindo lidar e isso traz desconforto emocional. Cláudia, a gente está saindo, né? A gente torce que mais rápido um pouquinho, de um período pandêmico, né? Muita gente ansiosa, com medo, enfim, num processo de depressão.
Tem tratamento para essa questão do gatilho? Ou a gente realmente vai ter que conviver com esse tipo de situação, esse tipo de emoção, administrar mesmo para não ter mais sofrimento? Ana, como a gente estava falando, os gatilhos, aquilo que dispara a emoção, que pode ser desagradável, sempre vai existir em qualquer situação, em relação à pandemia, em relação a uma vivência como a que você teve de um assalto, enfim. Os gatilhos sempre existirão. Agora, é preciso que cada um de nós tenhamos o compromisso, eu diria, de cuidar de si mesmo, de cuidar das próprias emoções, de como nós lidamos com as nossas emoções e com aquilo que gatilha essa emoção em nós. Então, em relação à pandemia, inúmeras situações, N situações, estarão sempre nos trazendo essa sensação desagradável que esse período de pandemia que remete a adoecimento, a morte, a impedimento, a isolamento, que traz sofrimento humano, e aí nós vamos precisar aprender a lidar com as nossas emoções. A terapia pode ajudar, tá? Mas é preciso que a gente tenha o cuidado de saber o momento de buscar ajuda. Às vezes a gente está tentando lidar com isso de forma solitária e isso só agrava a sensação de desconforto que muitas vezes esses gatilhos causam. Não pode deixar juntar para depois procurar ajuda, né? Cláudia, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, né? Pelas explicações. A orientação nunca é demais e tem muita gente precisando se cuidar. Esse é o momento, se cuidar, né? Obrigada. Foi um prazer, Ana. Obrigada a você, obrigada a todos. Muito bem. Renata, então é isso. Cuidar da saúde, né? Para evitar que situações como essa possam te prejudicar. Renata. Perfeito, Ana. Terapia é vida. Serve para tudo, até quem tem vida. Imagino para quem não tem.